Milionário fica chocado ao descobrir que o filho negro que a mãe disse que morreu está vivo. Gabriel sempre foi o cara que parecia ter tudo. Um verdadeiro príncipe do mundo dos negócios, cercado de luxo e poder, dirigindo seu carro esportivo pelas avenidas iluminadas. Mas a notícia chegou como um raio em um céu limpo. Sua mãe, a única âncora de sua vida, havia falecido repentinamente. O impacto foi avassalador. Ele nunca imaginou que, sem ela, sua vida se tornaria um mar de incertezas e desespero. Ao retornar à sua cidade natal, tudo parecia um eco distante. A casa onde havia crescido agora ressoava com a ausência dela. No dia do funeral, a tristeza pendia no ar, pesada. Os rostos conhecidos, agora em tons de cinza, o observavam. Mas ele estava perdido. Não conseguia mais sentir a segurança que aquela cidade, um dia, lhe trouxe. Era um aquário vazio, onde peixes de felicidade nadaram, mas agora só restavam sombras. No entanto, foi na leitura do testamento que a vida de Gabriel virou de cabeça para baixo. Entre palavras de carinho e lembranças, uma revelação chocante entrou como um golpe. O irmão que ele pensava ter morrido, Miguel, estava vivo. O quê? Como isso era possível? A mente de Gabriel fervilhava. Ele se lembrou de como a mãe sempre falava de Miguel em tom triste, a dor em seus olhos ao pronunciar o nome do filho que partira. E agora, tudo parecia uma grande mentira. A curiosidade consumiu Gabriel. Ele logo descobriu que Miguel havia se transformado em um ativista fervoroso, lutando contra as injustiças sociais que permeavam a sociedade. Ele ficou paralisado ao ver um vídeo de Miguel em meio a um protesto, suas palavras ardentes ecoando, como um chamado à ação. O irmão que fora silenciado pelo mundo estava de volta, e a vida de Gabriel, repleta de bens materiais, parecia tão vazia e superficial diante de tanta determinação. Gabriel decidiu buscar Miguel. Sentia uma necessidade urgente de entender seu irmão, de se reconectar com as raízes de sua infância. Ele imaginava que a conversa seria simples, mas ao encontrá-lo, Miguel se mostrou desconfiado. Você é só mais um privilegiado que ignora o caos ao nosso redor, disse, com a voz firme e os olhos carregados de dor e determinação. As palavras dele cortaram como uma faca. Gabriel percebeu que não era bem-vindo. Ao mesmo tempo, uma bomba explodiu em sua mente. A corporação que ele ajudava a manter, ao ceder suas ações, estava diretamente relacionada às injustiças que Miguel enfrentava. Agora, a batalha não era apenas entre irmãos. Era um embate entre convicções e o modo de vida que ele levava. Enquanto caminhava por essa nova realidade, segredos da infância começaram a ressurgir. Cada revelação trazia mais confusão e dor. Gabriel não sabia se conseguia lidar com a verdade. O que mais a sua mãe havia escondido? As perguntas martelavam em sua cabeça, e a tensão crescia a cada passo dado em direção a Miguel. Ele precisava descobrir a verdade, não apenas para entender seu passado, mas para encontrar seu lugar no mundo, que agora se desmoronava à sua frente. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo. E vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Gabriel estava perdido em seus pensamentos, quase sem perceber que a conversa com Miguel estava tomando um rumo inesperado. Ele se sentia vulnerável, como se cada palavra do irmão o estivesse desnudando. Mas antes que pudesse se explicar, o céu escureceu e, em questão de segundos, uma frenética sirene cortou o ar. O som se aproximava rapidamente e uma nuvem de poeira subiu do fundo da rua. Não, ele murmurou, sentindo o coração apertar. Um grupo de policiais surgiu na esquina, seus olhares fixos em Miguel. Gabriel, paralisado, assistiu enquanto os oficiais se posicionavam, como se fossem uma muralha, separando-os em um momento que deveria ser de reconexão. "Miguel, você precisa correr!" gritou Gabriel, mas era tarde demais. Os policiais cercaram Miguel, que não recuou. Havia uma determinação ardente em seu olhar, um brilho que misturava desafio e desespero. "Você não pode me prender por lutar por justiça." A voz de Miguel ecoou e a multidão em volta parou. Conversas murmuradas cresceram em intensidade. Ele estava sendo acusado de incitar violência em protestos. Gabriel se sentiu como um espectador em um filme horrível. Seu corpo se movendo automaticamente em direção ao irmão, mas as pernas pareciam pesadas. "Nós estamos juntos nisso, Carlos." Um dos policiais, um homem robusto com uma expressão impiedosa, gritou, e o nome estalou no ar como um chicote. "Carlos." Gabriel sentiu um frio na espinha. O que estava acontecendo? Miguel olhou confuso, mas a expressão dele logo se transformou em um fio de raiva. Era um momento de total virada. Tudo que Gabriel pensava que entendia se esfarelou como vidro quebrado. Carlos, o nome que ele soubera desde a infância, não era um mero detalhe, era uma sombra, um segredo, assim como Miguel. Gabriel se lembrou de um sussurro que sua mãe usou para acalmar suas ansiedades infantis. Esse nome nunca deve ser mencionado. Agora, um pânico gelado percorreu suas veias. Ele não tinha ideia do que significava, mas sabia, no fundo, que estava ligado a tudo. "Você está preso também", gritou Miguel, encarando Carlos. O olhar de desprezo fez Gabriel estremecer. Ele mal percebia a pressão em seu peito, mas Miguel não estava tratando apenas Carlos como o inimigo. Ele estava acusando Gabriel de ser cúmplice. "Você e sua vida de luxo são parte do problema." Diante do desespero, Miguel começou a ser arrastado pela multidão, e Gabriel viu rostos conhecidos que também o observaram, sussurrando. A cidade que antes parecia um lugar familiar, agora era um labirinto de traições e segredos. Ele sentia a pressão da cidade inteira sobre seus ombros. De repente, Gabriel resolveu agir. Ele se aproximou, batendo na parede da segurança da polícia. "Espere, ele é meu irmão." Mas como se o nome nunca tivesse sido pronunciado. Miguel já estava sendo empurrado para a viatura. "Você é igual a eles, Gabriel. Não se esqueça disso."
As palavras de Miguel soaram como um eco na mente dele, e Gabriel parecia paralisado, sem saber se a raiva ou a culpa dominavam seus sentimentos. E então, enquanto o carro patrulha sumia na distância, uma figura familiar apareceu na esquina. Era a mãe de Miguel, uma mulher que havia sido parte de sua infância. Mas algo não estava certo. O olhar dela estava vazio. Seus olhos pareciam participativos em um espetáculo que ninguém entenderia. Gabriel sentia como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Ela olhou para Gabriel e sorriu, mas havia algo no sorriso que não parecia certo. Não era amor nem simpatia. Era um reconhecimento distante, como se ela soubesse algo que ele nunca soube. Ele sentiu seu coração acelerar. O que mais ele não sabia? O que mais estava escondido sob a superfície daquela história? Gabriel sentiu uma busca por respostas queimando em seu interior. Mas agora ele não só precisava encontrar Miguel. Ele precisaria enfrentar os fantasmas de sua própria vida e seus segredos. As perguntas ecoavam como gritos na sua cabeça. O que realmente aconteceu no passado? Quem era a sua mãe? A verdade estava mais próxima do que ele poderia imaginar. E ela seria devastadora. Gabriel estava hipnotizado pelo olhar vazio da mãe de Miguel. Ela não parecia humana. Algo ali estava muito errado. O sorriso dela parecia ter mais a ver com o reconhecimento de um jogo que ele ainda não entendia, e a adrenalina disparou nas suas veias. Era como se um véu estivesse se rasgando. Enquanto as vozes da multidão ao redor dele se tornavam um zumbido distante, Gabriel sentiu que a vida estava prestes a desmoronar de vez. O olhar da mulher refletia segredos que ele não conseguia decifrar. "O que você sabe?" ele sussurrou. Mas a resposta nunca viria. Um grito estrondoso interrompeu seus pensamentos. O som fez seu coração pular. Um grupo de pessoas começou a correr em sua direção. Um presságio sombrio que o fez recuar. Um dos manifestantes bateu na porta de um carro, como se pedisse socorro. Mas logo caiu, atingido. O vermelho do sangue escorreu pela calçada. Um contraste brutal contra o cinza das ruas. A agitação tomou conta, e a multidão, antes envolvida na luta por justiça, parecia transformada em um bando de feras. Gabriel gritou por Miguel, mas as palavras foram tragadas pelo caos. Ele se virou, procurando por qualquer sinal do irmão, mas só viu desesperança. A polícia tinha cercado a área, empurrando os manifestantes, e a sirene ecoando na distância parecia um anúncio de algo terrível. O vidro de uma loja estourou, e em meio ao estilhaçar, o pânico tomou conta. Ele precisava encontrar Miguel, mas sua mente estava em uma tempestade. Então, no meio do tumulto, Gabriel ouviu alguém chamá-lo pelo nome. Era uma voz familiar, mas que instigava uma sensação perturbadora. Ele virou e viu uma figura encapuzada, olhos intensos que resplandeciam comparados ao caos ao redor. "Gabriel, você não pode ignorar a verdade." A voz tinha um tom sério, quase urgente, como se o segredo estivesse prestes a explodir. "Quem é você?" Ele respondeu, seu coração martelando no peito. "Tudo o que você conhece está prestes a mudar. Sua mãe não é quem você pensa que é." O peso das palavras pairou no ar e Gabriel sentiu a vida desmoronar mais uma vez. Uma segunda revelação, prestes a desnudá-lo
completamente. Antes que pudesse processar, uma explosão abalou o chão sob seus pés. Um clarão ofuscante incendiou a visão de todos, e o chão tremeu como se o mundo estivesse ruindo. O caos tomou conta. O cheiro de fumaça e pólvora invadiu seus pulmões, e gritos agora ecoavam com mais frequência. Ele estava em um verdadeiro filme de terror. E no meio de toda aquela confusão, ele se virou para o olhar da figura encapuzada, mas ela havia desaparecido. Ele sentiu o mundo turvar, e em um instante, tudo se tornou silencioso. Ele viu então a mãe de Miguel de novo, mas agora ela estava correndo, levando algo, uma caixa pequena e pesada que parecia mais uma herança de segredos. "Espere!" ele gritou, mas a imagem dela se evaporou na fumaça. Um cisco metálico ardia em sua mente. O que era aquela caixa? O que mais podiam esconder? Ele não conseguia pensar com clareza. Um choque vindo mais forte que tudo. E Gabriel percebeu que a história que conhecia havia mudado completamente. Agora, ele não só precisava encontrar seu irmão, precisaria enfrentar a própria verdade. Uma verdade mais perigosa e sombria do que ele poderia imaginar. E no vazio que ficou, a única certeza que tinha era que, em seu passado, havia algo muito maior do que irmãos, segredos e uma vida de privilégios. Algo que ameaçava não apenas a sua segurança, mas tudo o que conhecia. O que mais estava escondido? O que a sua mãe fizera? Ele sentia que a resposta se aproximava, mas com ela vinha também um perigo incalculável, que poderia consumir tudo em seu caminho. A última gota de esperança, que ainda sustentava seu coração, se esvaiu como fumaça. "O que eu faço agora?" Gabriel sussurrou para si mesmo, enquanto o caos continuava à sua volta. Uma sombra pairava mais próxima, e ele respirava ofegante. Ele precisava de respostas, mas antes teria que suportar o peso de tudo que ainda não sabe. Gabriel estava hipnotizado pelo olhar vazio da mãe de Miguel. Ele sabia que algo estava muito errado, e o frio na espinha só aumentava. O sentimento de que tudo estava prestes a desmoronar era palpável. Ele olhou ao redor, sentindo o caos crescer à sua volta, mas a mente estava fixada nela, na mulher que havia sido parte de sua infância. "Quem é você? O que sabe?" A voz dele saiu quase como um sussurro, mas nada mais importava agora. O tempo parecia ter parado. Então, antes que pudesse esperar, um estrondo fez o chão tremer novamente. Era uma explosão. Uma luz ofuscante e uma nuvem de fumaça encheu o ar, fazendo Gabriel tossir. O pânico tomou conta e a multidão se dispersou, mas ele ainda tinha a visão dela, a mãe de Miguel, correndo em direção à calçada à sua frente. "Espere!" ele gritou, mas a figura desapareceu na fumaça. Ele não conseguia ignorar a imagem dela segurando uma pequena caixa, algo que parecia respirar mistério. O coração batia rápido e uma necessidade de descobrir a verdade o empurrava adiante. "Gabriel!" Uma voz familiar o interrompeu. Era Theo, seu amigo de infância, agora coberto de sujeira e pânico. "Precisamos sair." A situação aqui ficou insuportável. Mas o olhar de Theo estava fixo em algo mais. Gabriel seguiu sua visão e viu, lá no fundo da rua,
uma cena que parecia surreal. Um grupo de homens encapuzados, armados, e rompendo entre as pessoas que tentavam se dispersar. "Eles estão atacando!" gritou Theo, e Gabriel sentiu um nó na garganta. Mas foi o próximo movimento que o deixou paralisado. Um dos homens armados apontou para Gabriel e, com um gesto rápido, começou a correr na direção dele. O rosto, mesmo escondido sob a máscara, era familiar. Gabriel sentiu seu coração parar. Era Carlos, seu amigo de escola. O mesmo amigo que se afastou, que se tornou parte daquele mundo. O mundo que Miguel denunciava. "Miguel não é o único que precisa de você, Gabriel." Carlos gritou, a adrenalina correndo em suas veias. "Você não entende. Você não está seguro aqui." "Carlos? O que está acontecendo?" Gabriel perguntou, confuso. O que significava aquele aviso? Mas Carlos não teve tempo para explicar. Outro estrondo assombrou o ar e Gabriel viu a mãe de Miguel novamente, já atravessando a rua, a caixa ainda em mãos. "Você precisa entender, Gabriel." Ao ouvir a voz dela, o ambiente pareceu congelar. O olhar dela estava agora cheio de uma urgência profunda. "A caixa é a chave. Dentro dela está a verdade que você precisa saber." O grito das pessoas ao redor aumentou. A cena se transformava em um verdadeiro campo de batalha. Theo puxou Gabriel enquanto Carlos disparava contra outra direção, mas tudo parecia um frenesi sem fim. Ele não conseguia desapegar seu olhar da caixa. "Mãe, o que tem dentro dela?" Mas a resposta não veio. Com um movimento brusco, uma segunda explosão interrompeu e a caixa que a mulher levava voou para o alto. Ela caiu com um estrondo e o conteúdo se espalhou pelo chão, rolando diante de Gabriel. E então, algo se destacou entre os outros objetos. Gabriel se agachou, o coração disparando. Um dos itens, uma foto desbotada, revelou um rosto que congelou seu sangue. Ele mesmo, com Miguel. Mas ao lado deles estava uma mulher que não reconhecia. E um símbolo familiar, engastado no fundo da imagem. A mesma marca que Carlos usava na roupa. As peças começaram a se encaixar em sua mente de forma trágica. A realidade do que ele pensava ser seu passado desabava. Ele ouviu a voz da mãe de Miguel, ecoando em sua mente. A verdade tem o poder de destruir. O que mais havia sido escondido? O caos ao redor só aumentava, mas sua mente girava em um novo caminho. E no meio do desespero, uma pergunta queimava em seu interior. O que se desenrolava ali? O que a caixa realmente significava? As escolhas que ele fizera até agora poderiam ser apenas parte de um plano muito maior. Gabriel olhou uma última vez para a imagem despedaçada no chão. A conexão entre eles, a verdade que não tinha percebido, poderia mudar tudo. Ele estava prestes a descobrir segredos que poderiam não apenas unir ou separar irmãos, mas destruir o que conhecia como sua vida. Estava prestes a mergulhar em uma realidade que nunca imaginou. O que mais estava ali, escondido sob a superfície? O que ele ainda não sabia? A pergunta pairava no ar como um eco que mais alto se tornava a cada segundo. Gabriel estava hipnotizado pelo olhar vazio da mãe de Miguel. Ele sabia que algo estava muito errado e o frio na espinha só aumentava. O sentimento de que tudo estava prestes a desmoronar era palpável. Ele olhou ao redor, sentindo o caos crescer à sua volta. Mas a mente estava fixada nela, na mulher que havia sido parte de sua infância.
Quem é você? O que sabe? A voz dele saiu quase como um sussurro, mas nada mais importava agora. O tempo parecia ter parado. Então, antes que pudesse esperar, um estrondo fez o chão tremer novamente. Olha, uma explosão, uma luz ofuscante e uma nuvem de fumaça encheu o ar, fazendo Gabriel tossir. O pânico tomou conta e a multidão se dispersou. Mas ele ainda tinha a visão dela, a mãe de Miguel, correndo em direção à calçada à sua frente. "Espere!" ele gritou, mas a figura desapareceu na fumaça. Ele não conseguia ignorar a imagem dela segurando uma pequena caixa, algo que parecia respirar mistério. O coração batia rápido e uma necessidade de descobrir a verdade o empurrava adiante. "Gabriel!" Uma voz familiar o interrompeu. Era Theo, seu amigo de infância, agora coberto de sujeira e pânico. "Precisamos sair. A situação aqui ficou insuportável." Mas o olhar de Theo estava fixo em algo mais. Gabriel seguiu sua visão e viu, lá no fundo da rua, uma cena que parecia surreal. Um grupo de homens encapuzados, armados e rompendo entre as pessoas que tentavam se dispersar. "Eles estão atacando!" gritou Theo, e Gabriel sentiu um nó na garganta. Mas foi o próximo movimento que o deixou paralisado. Um dos homens armados apontou para Gabriel e, com um gesto rápido, começou a correr na direção dele. O rosto, mesmo escondido sob a máscara, era familiar. Gabriel sentiu seu coração parar. Era Carlos, seu amigo de escola. O mesmo amigo que se afastou, que se tornou parte daquele mundo. O mundo que Miguel denunciava. "Miguel não é o único que precisa de você, Gabriel." Carlos gritou, a adrenalina correndo em suas veias. "Você não entende. Você não está seguro aqui." "O que está acontecendo?" Gabriel perguntou, confuso. O que significava aquele aviso? Mas Carlos não teve tempo para explicar. Outro estrondo assombrou o ar, e Gabriel viu a mãe de Miguel novamente, já atravessando a rua, a caixa ainda em mãos. "Você precisa entender, Gabriel." Ao ouvir a voz dela, o ambiente parecia congelar. O olhar dela estava agora cheio de uma urgência profunda. "A caixa é a chave. Dentro dela está a verdade que você precisa saber." O grito das pessoas ao redor aumentou. A cena se transformava em um verdadeiro campo de batalha. Theo puxou Gabriel enquanto Carlos disparava contra outra direção. Mas tudo parecia um frenesi sem fim. Ele não conseguia desapegar seu olhar da caixa. "Mãe, o que tem dentro dela?" Mas a resposta não veio. Com um movimento brusco, uma segunda explosão irrompeu, e a caixa que a mulher levava voou para o alto. Ela caiu com um estrondo, e o conteúdo se espalhou pelo chão, rolando diante de Gabriel. E então, algo se destacou entre os outros objetos. Uma foto desbotada. Gabriel se agachou, o coração disparando. O item revelava um rosto que congelou seu sangue. Ele mesmo, com Miguel. Mas ao lado deles estava uma mulher que não reconhecia. E um símbolo familiar engastado no fundo da imagem. A mesma marca que Carlos usava na roupa. As peças começaram a se encaixar em sua mente, de forma trágica. A realidade do que ele pensava ser seu passado desabava. Uma voz ecoou em sua cabeça. A verdade tem o poder de destruir.
O que mais havia sido escondido? O caos ao redor só aumentava, mas sua mente girava em um novo caminho. Gabriel soube que sua mãe não era quem ele acreditava. E a mulher na foto também não era uma estranha. Um frio percorreu sua espinha. O impacto foi como um soco no estômago. Ele olhou novamente para o símbolo. Era o mesmo de uma poderosa organização criminosa, a que Miguel estava lutando contra, a que Carlos parecia fazer parte. Foi então que um grito cortou o ar. Todos no chão, um dos homens encapuzados havia disparado e a cena ficou congelada em um instante de terror. O pânico se espalhou como fogo. Gabriel se afastou, caindo atrás de um carro, e rapidamente olhou para Theo, que também se agachava. O horror nas expressões de todos estava claro. Gritos, choros, tudo misturado. Ele precisava de respostas, mas antes tinha que se salvar. Com o coração pulsando acelerado, ele esperou um momento de distração e decidiu que precisava encontrar Miguel. Ele viu que o irmão lutava contra a corrente da multidão, gritando algo que ele não conseguia entender. Miguel, a verdade está na caixa, gritou, mas a cidade inteira parecia em um frenesi agora. No fundo de sua mente, uma pergunta martelava: o que mais estava escondido? E por que a sua vida, a vida de Miguel, estava se entrelaçando com um mundo tão sombrio? Nesse momento, tudo desabou de forma rápida. Carlos apareceu novamente ao seu lado, ofegante. Gabriel, você não entende o que está em jogo. Sua vida está em perigo. Eu sei, Carlos, mas precisamos encontrar Miguel, respondeu, a confusão tomando conta. Carlos olhou diretamente em seus olhos, e foi aí que Gabriel percebeu algo. O olhar dele. Havia fúria e também uma tristeza profunda naquele olhar. Eu não posso deixar que isso aconteça. A verdade que você procura pode te destruir. Carlos estava prestes a continuar, quando mais uma explosão abalou a rua. As chamas começaram a consumir tudo ao redor, e Gabriel ficou sem ar. Ele olhou para Carlos, e tudo ao redor deles desapareceu por um instante. O que você sabe? Ele sussurrou, sentindo que a resposta poderia mudar tudo novamente. E antes que fizesse qualquer movimento, o chão sob seus pés ruiu, e a verdade que ele tanto buscava estava prestes a ser revelada de maneira dolorosa e irrevogável. A cidade parecia um eco de desespero, e no meio disso tudo, a única certeza era que não havia como voltar atrás agora. Gabriel estava hipnotizado pelo olhar vazio da mãe de Miguel. Ele sabia que algo estava muito errado e o frio na espinha só aumentava. O sentimento de que tudo estava prestes a desmoronar era palpável. Ele olhou ao redor, sentindo o caos crescer à sua volta. Mas a mente estava fixada nela, na mulher que havia sido parte de sua infância. Quem é você? O que sabe? A voz dele saiu quase como um sussurro, mas nada mais importava agora. O tempo parecia ter parado. Então, antes que pudesse esperar, um estrondo fez o chão tremer novamente. Era uma explosão, uma luz ofuscante e uma nuvem de fumaça encheu o ar, fazendo Gabriel tossir. O pânico tomou conta e a multidão se dispersou, mas ele ainda tinha a visão dela, a mãe de Miguel, correndo em direção à calçada à sua frente. Espere! Ele gritou, mas a figura desapareceu na fumaça.
ele não conseguia ignorar a imagem dela segurando uma pequena caixa, algo que parecia respirar mistério. O coração batia rápido e uma necessidade de descobrir a verdade o empurrava adiante. Gabriel, uma voz familiar, o interrompeu. Era Theo, seu amigo de infância, agora coberto de sujeira e pânico. Precisamos sair. A situação aqui ficou insuportável. Mas o olhar de Theo estava fixo em algo mais. Gabriel seguiu sua visão e viu, lá no fundo da rua, uma cena que parecia surreal. Um grupo de homens encapuzados, armados e rompendo entre as pessoas que tentavam se dispersar. Eles estão atacando, gritou Theo, e Gabriel sentiu um nó na garganta. Mas foi o próximo movimento que o deixou paralisado. Um dos homens armados apontou para Gabriel e, com um gesto rápido, começou a correr na direção dele. O rosto, mesmo escondido sob a máscara, era familiar. Gabriel sentiu seu coração parar. Era Carlos, seu amigo de escola. O mesmo amigo que se afastou, que se tornou parte daquele mundo. O mundo que Miguel denunciava. Miguel não é o único que precisa de você, Gabriel. Carlos gritou, a adrenalina correndo em suas veias. Você não entende. Você não está seguro aqui. Carlos, o que está acontecendo? Gabriel perguntou confuso. O que significava aquele aviso? Mas Carlos não teve tempo para explicar. Outro estrondo assombrou o ar, e Gabriel viu a mãe de Miguel novamente, já atravessando a rua, a caixa ainda em mãos. Você precisa entender, Gabriel. Ao ouvir a voz dela, o ambiente parecia congelar. O olhar dela estava agora cheio de uma urgência profunda. A caixa é a chave. Dentro dela está a verdade que você precisa saber. Gabriel, venha! Gritou, fazendo um gesto desesperado. As vozes aumentavam. O pânico se espalhava como fogo. E naquele momento, a caixa que a mulher levava voou para o alto. Ela caiu com um estrondo e o conteúdo se espalhou pelo chão, rolando diante de Gabriel. Foi então que um grito cortou o ar. Todos no chão. Um dos homens encapuzados havia disparado e a cena ficou congelada em um instante de terror. Gabriel se agachou atrás de um carro, suando frio. Ele olhou para Theo, que também se encolhia, e eles trocaram olhares que diziam mais do que palavras. E foi nesse momento que Gabriel sentiu algo. Que lado escorregar para fora da caixa. Ele se abaixou e pegou um objeto pequeno, um colar com um pingente em forma de chave. Quando levantou o olhar, sua respiração parou. A mãe de Miguel estava sobre um homem caído, e a cena que se desenrolou diante dele foi um pesadelo. Ela olhou diretamente para Gabriel e, com um sorriso estranho, disse: Agora você sabe a verdade, Gabriel. Não há volta. A multidão ao redor dele se tornava um turbilhão de gritos e desespero. Theo se virou, seu rosto pálido, enquanto Carlos puxava Gabriel para longe. Nós precisamos sair daqui, agora. Mas algo na voz dele o deixou alerta, e a conexão entre os dois amigos parecia mais frágil. Carlos espera. O que está acontecendo? O que ela quis dizer? Gabriel gritou, mas Carlos apenas balançou a cabeça, sua expressão cheia de culpa e pavor. E então, a verdade começou a se desvanecer entre sombras e estilhaços.
Ele olhou novamente para o colar. O símbolo da chave era idêntico ao que Carlos usava na roupa, e isso fez seu estômago revirar. Você não fez isso, fez? Você e ela, vocês são parte disso? Carlos hesitou, sua expressão se contorcendo. Gabriel, eu não sabia. Eu nunca soube a verdade. O desespero na voz dele chocou Gabriel, e um turbilhão de emoções tomou conta. Então a mãe de Miguel, ainda segurando o homem caído, olhou de novo, e suas palavras ecoaram em sua mente. Você deve escolher um lado, Gabriel. A verdade pode ser traiçoeira. Antes que pudesse processar, a terra balançou sob seus pés. Uma nova explosão ecoou nas proximidades, e Gabriel caiu, as chamas estourando ao redor. O calor avançava, e tudo o que ele conhecia, em jogo. As luzes da cidade se apagaram, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele levantou a cabeça, ofegante, e viu a mãe de Miguel se afastando, levando a caixa. Por um instante breve, ele percebeu, acima da fumaça, um rosto familiar entre os encapuzados. Era Miguel. Mas seus olhos estavam frios, distantes. Ele não parecia irmão, mas uma sombra do que uma vez foram. As respostas que Gabriel buscava estavam começando a se desvanecer. E a única pergunta que restava ecoava ainda mais forte. Quem realmente sou eu em meio a essa confusão? Enquanto se levantava, o mundo ao seu redor desmoronava, e a única certeza que ele tinha era que agora, mais do que nunca, tudo estava contra ele. Gabriel estava hipnotizado pelo olhar vazio da mãe de Miguel. Ele sabia que algo estava muito errado, e o frio na espinha só aumentava. O sentimento de que tudo estava prestes a desmoronar era palpável. Ele olhou ao redor, sentindo o caos crescer à sua volta, mas a mente estava fixada nela, na mulher que havia sido parte de sua infância. Quem é você? O que sabe? A voz dele saiu quase como um sussurro, mas nada mais importava agora. O tempo parecia ter parado. Então, antes que pudesse esperar, um estrondo fez o chão tremer novamente. Era uma explosão, uma luz ofuscante, e uma nuvem de fumaça encheu o ar, fazendo Gabriel tossir. O pânico tomou conta e a multidão se dispersou, mas ele ainda tinha a visão dela, a mãe de Miguel, correndo em direção à calçada à sua frente. Espere! Ele gritou, mas a figura desapareceu na fumaça. Ele não conseguia ignorar a imagem dela segurando uma pequena caixa, algo que parecia respirar mistério. O coração batia rápido, e uma necessidade de descobrir a verdade o empurrava adiante. Gabriel! Uma voz familiar o interrompeu. Era Theo, seu amigo de infância, agora coberto de sujeira e pânico. Precisamos sair. A situação aqui ficou insuportável. Mas o olhar de Theo estava fixo em algo mais. Gabriel seguiu sua visão e viu, lá no fundo da rua, uma cena que parecia surreal. Um grupo de homens encapuzados, armados e irrompendo entre as pessoas que tentavam se dispersar. Eles estão atacando! Gritou Theo. E Gabriel sentiu um nó na garganta. Mas foi o próximo movimento que o deixou paralisado. Um dos homens armados apontou para Gabriel e, com um gesto rápido, começou a correr na direção dele. O rosto, mesmo escondido sob a máscara, era familiar. Gabriel
sentiu seu coração parar. Era Carlos, seu amigo de escola. O mesmo amigo que se afastou, que se tornou parte daquele mundo. O mundo que Miguel denunciava. Miguel não é o único que precisa de você, Gabriel. Carlos gritou, a adrenalina correndo em suas veias. Você não entende. Você não está seguro aqui. Carlos? O que está acontecendo? Gabriel perguntou, confuso. O que significava aquele aviso? Mas Carlos não teve tempo para explicar. Outro estrondo assombrou o ar, e Gabriel viu a mãe de Miguel novamente. Já atravessando a rua, a caixa ainda em mãos. Você precisa entender, Gabriel. Ao ouvir a voz dela, o ambiente parecia congelar. O olhar dela estava agora cheio de uma urgência profunda. A caixa é a chave. Dentro dela está a verdade que você precisa saber. O grito das pessoas ao redor aumentou. A cena se transformava em um verdadeiro campo de batalha. Theo puxou Gabriel, enquanto Carlos disparava contra outra direção. Mas tudo parecia um frenesi sem fim. Ele não conseguia desapegar seu olhar da caixa. Mãe, o que tem dentro dela? Mas a resposta não veio. Com um movimento brusco, uma segunda explosão irrompeu, e a caixa que a mulher levava voou para o alto. Ela caiu com um estrondo, e o conteúdo se espalhou pelo chão, rolando diante de Gabriel. Foi então que um grito cortou o ar. Todos no chão. Um dos homens encapuzados havia disparado, e a cena ficou congelada em um instante de terror. Gabriel se agachou atrás de um carro, suando frio. Ele olhou para Theo, que também se encolhia, e eles trocaram olhares que diziam mais do que palavras. E foi nesse momento que Gabriel sentiu algo gelado escorregar para fora da caixa. Ele se abaixou e pegou um objeto pequeno, um colar com um pingente em forma de chave. Quando levantou o olhar, sua respiração parou. A mãe de Miguel estava sobre um homem caído, e a cena que se desenrolou diante dele foi um pesadelo. Ela olhou diretamente para Gabriel e, com um sorriso estranho, disse: Agora você sabe a verdade, Gabriel. Não há volta. A multidão ao redor deles se tornava um turbilhão de gritos e desespero. Theo se virou, seu rosto pálido, enquanto Carlos puxava Gabriel para longe. Nós precisamos sair daqui, agora. Mas algo na voz dele o deixou alerta, e a conexão entre os dois amigos parecia mais frágil. Carlos, espera. O que está acontecendo? O que ela quis dizer? Gabriel gritou. Mas Carlos apenas balançou a cabeça, sua expressão cheia de culpa e pavor. E então, a verdade começou a se desvanecer entre sombras e estilhaços. Ele olhou novamente para o colar. O símbolo da chave era idêntico ao que Carlos usava na roupa. E isso fez seu estômago revirar. Você não fez isso. Fez? Você e ela, vocês são parte disso? Carlos hesitou, sua expressão se contorcendo. Gabriel, eu não sabia. Eu nunca soube a verdade. O desespero na voz dele chocou Gabriel, e um turbilhão de emoções tomou conta. Então a mãe de Miguel, ainda segurando o homem caído, olhou de novo, e suas palavras ecoaram em sua mente. Você deve escolher um lado, Gabriel. A verdade pode ser traiçoeira. Antes que pudesse processar, a terra balançou sob seus pés.
Uma nova explosão ecoou nas proximidades e Gabriel caiu, as chamas estourando ao redor. O calor avançava e tudo o que ele conhecia estava em jogo. As luzes da cidade se apagaram e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele levantou a cabeça, ofegante, e viu a mãe de Miguel se afastando, levando a caixa. E por um instante breve, ele percebeu, acima da fumaça, um rosto familiar entre os encapuzados. Era Miguel. Mas seus olhos estavam frios, distantes. Ele não parecia irmão, mas uma sombra do que uma vez foram. As respostas que Gabriel buscava estavam começando a se desvanecer. E a única pergunta que restava ecoava ainda mais forte. Quem realmente sou eu em meio a essa confusão? Enquanto se levantava, o mundo ao seu redor desmoronava, e a única certeza que ele tinha era que agora, mais do que nunca, tudo estava contra ele. Então, em meio ao caos, algo bem mais chocante aconteceu. Uma figura encapuzada surgiu diante dele. Era uma mulher, com o rosto coberto, mas algo na silhueta e no jeito de se mover era inegavelmente familiar. Ela ergueu a mão e tirou o capuz, revelando um rosto que fez Gabriel sentir o mundo despencar sob seus pés. Era sua mãe. Sim, aquela que ele pensou ter perdido. Você não sabe, Gabriel. Você não sabe de nada. Ela tinha um olhar penetrante, um olhar que parecia falar de segredos muito mais profundos. Você está viva? Ele mal conseguiu pronunciar as palavras, a mente frenética, tentando processar a onda de choque. E vocês pensaram que eram apenas marionetes em um jogo. Tudo começou há muito tempo. E você é parte disso. Sua voz tinha uma frieza que cortava o ar. Gabriel a encarou, confuso e em estado de choque. A multidão em volta desapareceu, e tudo o que ele conseguia ouvir era um zunido persistente. O que você quer dizer? Qual é o seu papel nisso tudo? Ela deu um passo à frente e Gabriel viu que havia algo mais em suas mãos. Uma pequena caixa de madeira, igual à que a mãe de Miguel havia deixado para trás. A verdade, Gabriel. A verdade que você procura pode mudar tudo. Mas você não consegue imaginar o que está prestes a descobrir. Ela sorriu, mas era um sorriso carregado de sombras e mistério. A cidade ardia em chamas ao fundo, mas o que se desdobrava diante dele parecia ainda mais apocalíptico. Por um breve movimento, ela lançou a caixa para Gabriel. Ele pegou, seus dedos tremendo. O que havia dentro? O que mais estava escondido sob a superfície? As perguntas ecoavam em sua mente, e o peso de cada resposta começava a se tornar insuportável. O que eu faço agora? Era o que ele mais queria saber, mas ao olhar para a sua mãe percebeu que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo, para sempre. E, enquanto o caos se desdobrava ao seu redor, uma única certeza pairava no ar. A verdadeira batalha começava agora. Gabriel estava hipnotizado pelo olhar vazio da mãe de Miguel. Ele sabia que algo estava muito errado, e o frio na espinha só aumentava. O sentimento de que tudo estava prestes a desmoronar era palpável. Ele olhou ao redor, sentindo o caos crescer à sua volta. Mas a mente estava fixada nela, na mulher que havia sido parte de sua infância. Quem é você? O que sabe?
A voz dele saiu quase como um sussurro, mas nada mais importava agora. O tempo parecia ter parado. Antes que pudesse esperar, um estrondo fez o chão tremer novamente. Era uma explosão, uma luz ofuscante e uma nuvem de fumaça encheu o ar, fazendo Gabriel tossir. O pânico tomou conta e a multidão se dispersou. Mas ele ainda tinha a visão dela, a mãe de Miguel, correndo em direção à calçada à sua frente. "Espere!" ele gritou. Mas a figura desapareceu na fumaça. Ele não conseguia ignorar a imagem dela, segurando uma pequena caixa, algo que parecia respirar mistério. O coração batia rápido, e uma necessidade de descobrir a verdade o empurrava adiante. "Gabriel!" Uma voz familiar o interrompeu. Era Theo, seu amigo de infância, agora coberto de sujeira e pânico. "Precisamos sair. A situação aqui ficou insuportável." Mas o olhar de Theo estava fixo em algo mais. Gabriel seguiu sua visão e viu, lá no fundo da rua, uma cena que parecia surreal. Um grupo de homens encapuzados, armados e irrompendo entre as pessoas que tentavam se dispersar. "Eles estão atacando!" gritou Theo, e Gabriel sentiu um nó na garganta. Mas foi o próximo movimento que o deixou paralisado. Um dos homens armados apontou para Gabriel e, com um gesto rápido, começou a correr na direção dele. O rosto, mesmo escondido sob a máscara, era familiar. Gabriel sentiu seu coração parar. Era Carlos, seu amigo de escola, o mesmo amigo que se afastou, que se tornou parte daquele mundo. O mundo que Miguel denunciava. "Miguel não é o único que precisa de você, Gabriel." Carlos gritou, a adrenalina correndo em suas veias. "Você não entende. Você não está seguro aqui." "Carlos, o que está acontecendo?" Gabriel perguntou, confuso, o que significava aquele aviso. Mas Carlos não teve tempo para explicar. Outro estrondo assombrou o ar, e Gabriel viu a mãe de Miguel novamente, já atravessando a rua, a caixa ainda em mãos. "Você precisa entender, Gabriel." Ao ouvir a voz dela, o ambiente parecia congelar. O olhar dela estava agora cheio de uma urgência profunda. "A caixa é a chave. Dentro dela está a verdade que você precisa saber." "Isso não é só sobre você," Carlos gritou para Gabriel, preciso chamando sua atenção. "É sobre todos nós." E, como se o tempo tivesse parado, a caixa voou das mãos da mulher e aterrissou aos pés de Gabriel. Quando ele se abaixou para pegar, um grito cortou o ar. Todos no chão. Um homem encapuzado disparou, a cena congelando em um instante de terror. As pessoas gritaram, o pânico se espalhou como fogo. Gabriel, trêmulo, pegou a caixa e se afastou para trás, perto de Theo. "O que temos que fazer?" O olhar de Theo falava de desespero, mas enquanto tentava entender a situação, o mundo em sua volta começou a desmoronar. Uma figura encapuzada avançou, e Gabriel novamente se viu cara a cara com aquele detalhe familiar nas roupas. Carlos estava lá, mais perto do que nunca. "Gabriel, você precisa saber a verdade. Eu não sou seu inimigo." "Eu não entendo nada. O que está acontecendo?" A frustração tomava conta dele, e a caixa pesava em suas mãos. Seus olhos se fixaram no que estava atado ao passado. Carlos então virou a cabeça, e em um momento, as máscaras caíram. Sem aviso, ele levantou a mão e a sombra de um outro homem encapuzado apareceu. O que Gabriel viu a seguir
fez o chão ruir sob seus pés. Era Miguel, mas outra figura ao lado dele que Gabriel reconheceu. Mãe, você não conseguiu descobrir, Gabriel. Nós somos todos peças de um jogo muito maior. A voz de sua mãe era um eco distante, incrivelmente familiar, mas ao mesmo tempo cheia de uma frieza que cortava. Você não entende. Eu precisei fazer isso para nos proteger. As palavras dela cortaram seu coração como uma lâmina afiada. E olhou para Carlos, para Miguel e depois para a caixa. A revelação era aterradora. Você mentiu para mim. Você não morreu. A verdade explodiu em seu coração como uma bomba, transformando tudo em ruínas. Carlos, em um impulso, avançou e agarrou a caixa. Não podemos deixar que ninguém descubra. Se eles souberem, todos estamos perdidos. Os gritos da multidão aumentaram enquanto a tensão tomava conta. Gabriel sentiu o mundo escurecer enquanto tentava entender. O que tinha dentro da caixa? Que verdade era essa que poderia destruí-los? Ele olhou nos olhos de sua mãe e viu nada menos que o desespero. Ainda assim, uma força implacável. E então, uma nova explosão. E rompeu. E tudo ao seu redor pareceu se espalhar pelos ares. O que um dia foi casa, agora era um campo de batalha. A caixa voou mais uma vez. E no caos, Gabriel sentou-se perdido entre aliados e inimigos. Ele não sabia em quem confiar. O que aconteceu com sua vida havia mudado para sempre. Mas a maior pergunta ainda pairava: quem realmente ele era e o que estava prestes a descobrir antes que o mundo ruísse de vez. E enquanto ele observava o cenário desastroso que se desenrolava, singela certeza brotava. As respostas viriam, mas não sem um preço devastador. Gabriel estava paralisado, a caixa pesada em suas mãos. A verdade que sua mãe revelara o deixou em um estado de choque, como um peso esmagador em seu peito. A multidão em volta, os gritos e os tiros pareciam distantes. Ele só conseguia focar no rosto de sua mãe, a mulher que ele achava ter perdido para sempre, mas agora tudo parecia um jogo, uma manipulação cruel. Mãe, por que você fez isso? Ele mal conseguia falar, a voz falhando. O que mais estava escondido? Por que ela não o havia contado antes? O caos ao redor continuava, mas para Gabriel, o mundo começou a girar. A caixa, o que havia dentro dela? A resposta para tudo o que ele buscava. A mãe de Miguel olhou para ele com uma intensidade que fazia seu estômago revirar. Você deve decidir, Gabriel. Você está em uma encruzilhada. A escolha está em suas mãos. Mas lembre-se, essa verdade pode destruir você. As palavras dela soaram como um eco aterrorizante. Antes que pudesse ponderar, um novo estrondo abalou o chão. A caixa escorregou de suas mãos e caiu, abrindo-se com um estalo. O que estava dentro era tão inesperado. Uma série de documentos, fotos e uma fita de vídeo. Gabriel estendeu a mão e o que viu o paralisou. A imagem que mais o chocou foi uma foto de sua mãe, mais jovem, com Carlos ao lado, ambos em um evento. Então, um nome surpreendente: a Fundação Delacroix. Ele se lembrava de ouvir esse nome em conversas sussurradas. Carlos, você sabia disso? A indignação em sua voz ressoou, mas a verdade que se formava diante dele parecia mais complexa e sombria.
olhou para Miguel, que agora estava com expressão de desespero. O que mais estaria escondido sob aquelas imagens? Carlos se adiantou. Gabriel, não é o que parece. A fundação é tudo menos uma instituição de caridade. Você precisa entender que está envolvido em algo muito maior. A voz dele era intensa, mas os olhos estavam cheios de um medo que Gabriel não havia visto antes. Então, o tempo pareceu parar. A multidão estava em frenesi, mas houve um silêncio momentâneo entre eles. Até o barulho da cidade diminuiu. Um estrondo explosivo, e tudo ao redor explode em fogo e fumaça. Gabriel se abaixou. A adrenalina disparou. Em um reflexo, ele se virou para a caixa, mas ela já estava distante. Ele corria, tentando não pensar nos rostos que o observavam. Mas a verdadeira virada veio quando Carlos gritou: Gabriel, olhe! E em um momento de desespero, ele se virou para onde Carlos apontava. Era a figura encapuzada avançando em sua direção. Mas o que realmente o agarrou foi o que estava em sua mão: uma arma. Para de correr, Gabriel. É hora de decidir. O grito estava tingido de pânico e urgência. Miguel se lançou na frente de Gabriel. Não! Ele gritou. Mas em vez de recuar, o homem encapuzado atirou. O som do disparo ecoou, e tudo ficou em câmera lenta. A bala disparou. Gabriel sentiu um frio na barriga, mas o impacto não veio. Em vez disso, uma figura inesperada entrou na frente dele. A mãe de Miguel, com a caixa em mãos, acabou sendo atingida. O tempo parou. Não! Gabriel gritou, e o tecido da realidade deu lugar a uma nova verdade devastadora. A caixa caiu novamente, e seu coração estourou em 1000 pedaços. A cena ao seu redor continuava a girar. Ele olhou para Miguel, que parecia em choque. O que diabos estava acontecendo? A mulher que ele pensou ser um fantasma de um passado distante agora estava ferida à sua frente. Mãe, Miguel murmurou, o pânico tomando conta de seu rosto. Os gritos e o caos cresciam ao redor dele. O que era tudo isso? Ele se lembrava das conversas de sua mãe, daquelas histórias que pareciam irreais. E, no entanto, ele estava nelas, no centro da tempestade. Os relacionamentos que conhecia, as verdades ocultas, tudo estava em um ciclo de destruição. A caixa se abriu e mais imagens se espalharam pelo chão. Mas Gabriel não via apenas documentos. Ele via a possibilidade de um futuro que parecia se desvanecer. O que mais você não me contou? Ele gritou, mas a resposta não estava ali. O único eco era o da sirene, que se aproximava como um aviso sombrio. Miguel! A voz de Carlos rompeu o caos. Nós temos que ir. Gabriel olhou para a cena espantosa diante dele. Ele sabia que a resposta estava perto, mas o tempo estava se esgotando. Seria essa a última vez que veria sua mãe. O impacto do disparo o deixou em choque. A verdade do que aconteceria a seguir estava mais obscura do que nunca. O que mais ele descobrira após esse evento? Que escolhas ele teria que fazer? Tudo estava prestes a desabar em um abismo que ele nunca quis enfrentar. Gabriel sentiu o chão tremer sob seus pés. O cenário se desenrolava em câmera lenta. Sua mãe tinha sido ferida, e o caos dominava as ruas. O pânico e a confusão pairavam no ar, enquanto ele tentava processar a dor
e a verdade devastadora que se desenrolava diante de seus olhos. Miguel, com expressões de dor e raiva, se aproximou. Ele estava em choque. A realidade era cruel demais para todos ali. Gabriel, não podemos deixar que ela... Miguel começou. A voz dele se quebrou. Gabriel viu a mãe de Miguel caindo e o tempo parecia paralisar. Ele não tinha certeza se conseguiria lidar com mais essa perda. O vento frio contrastava com o calor das chamas que brilhavam ao fundo. Enquanto tudo desmoronava, Carlos se posicionou próximo a eles. A expressão de desespero plantada em seu rosto. Precisamos sair. Agora. Ele puxou Gabriel pelo braço, mas Gabriel estava preso, seu olhar fixo na figura de sua mãe. Ela precisa de ajuda, gritou ele. Ela já fez a escolha. Carlos respondeu, os olhos arregalados em pânico. Você não entende. Há muito em jogo. Gabriel sentia a pressão aumentando em seu peito, como se a cidade inteira estivesse sobre seus ombros. O que ele deveria escolher? O que era a verdade? Seu coração disparou quando ele se lançou na direção da mãe de Miguel, tentando contê-la. Mas antes que pudesse alcançá-la, ela fez um gesto de sua mão, um sinal de que estava prestes a dizer algo importante. Gabriel. Sua voz chegou como um sussurro, pesado de emoção. Escute, a verdade está por trás da caixa. Está tudo ligado. A você, a Miguel, a Carlos. Nós não temos tempo. E então, sua voz se extinguiu e a escuridão voltou a engolir tudo ao seu redor. Um novo estrondo explodiu e Gabriel foi lançado ao solo. Ele se levantou, a visão embaçada pelas lágrimas. Os gritos da multidão se tornavam ecos distantes. No chão, a caixa aberta liberava todos aqueles documentos, fotos. Ele precisava olhar, precisava entender. Ele se agachou rapidamente, suas mãos tremendo enquanto pegava uma das fotos. Era uma imagem de sua mãe, jovem e radiante, ao lado de Carlos. Mas havia uma terceira figura, uma mulher que ele nunca conheceu. Quem é? Ela perguntou, mas ninguém respondeu. O peso da realidade o arrastava. Miguel se aproximou, seus olhos cheios de fúria e tristeza. Se isso é verdade, Gabriel, nós precisamos correr. Eles estão aqui. Ele olhou para os encapuzados que cercavam o local, o pânico crescendo, como a adrenalina batendo forte. Gabriel pegou a caixa e começou a correr. Miguel, Carlos, vamos! Eles dispararam pela rua, o som das sirenes ecoando atrás deles. O passado estava prestes a se materializar em uma corrida por suas vidas. Gabriel ouviu um grito de Carlos, e num instante ele havia desaparecido da vista. Não, Carlos! Ele não conseguia acreditar que poderia perder outro amigo. As lágrimas queimavam seus olhos, mas ele sabia que precisava manter a calma. Enquanto eles passavam por becos e ruas, uma sombra se aproximava. Era a figura encapuzada que havia atirado. A presença dele era como um pesadelo encarnado. Gabriel, você precisa entender. Cada passo que você dá aproxima você da verdade, mas também do perigo. A voz soava familiar. Ele se virou rápido e, em uma fração de segundo, a máscara caiu. Era seu irmão, seu verdadeiro irmão. A descoberta sobre Miguel o deixou atordoado. Gabriel, eu sinto muito, ele murmurou, seus olhos cheios de arrependimento. A verdade não é apenas nossa, mas de todos. Nós precisamos trabalhar juntos para mudar isso. E com isso,
O mundo deles começou a se juntar de uma nova maneira. Gabriel sentiu uma faísca de esperança no peito, mesmo em meio ao desespero. Então, vamos trabalhar juntos, ele respondeu, determinação brilhando em seus olhos. Os quatro, unidos pelo desejo de descobrir a verdade e salvar um ao outro, correram adiante, atravessando a noite escura e nebulosa. E enquanto o caos continuava atrás deles, o que esperava à frente era um mistério que desafiaria suas vidas para sempre. E você? O que faria em uma situação assim? Como você enfrentaria seus próprios demônios e revelaria a verdade? Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que podem te levar a uma nova reflexão. E não esqueça de esmagar o botão de like agora. Seu apoio é indispensável para que possamos trazer mais tramas como essa. Eu quero ouvir cada uma das suas reações e teorias sobre o final. Então inunde a seção de comentários com suas ideias. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs deste canal compreendem a importância de apoiar com essas ações que fazem toda a diferença.